em questões da própria natureza, ressuscitação de mortos. Isso é coisa bem espetacular, não é? Curas e males, todos irão, como vimos ontem, que nós vemos coisinhas secundárias. Mas o Espírito Santo que vai guiar a toda a verdade. Como ele poderá nos guiar para exercermos o ministério de Jesus, o ministério do reino, para as curas, quando esta geração inteira é enferma em hábitos, seus hábitos, etc, etc, etc. Como? Necessitamos dele, da amizade, do companheirismo. Então, esperamos que, se de fato está para ocorrer um grande avivamento, este avivamento irá acontecer certamente no que é chamado de igreja dos crentes. Como será esse avivamento? Pois imaginam, multidões virão de todos os lados se rendendo a Jesus. Cidades inteiras, nações inteiras irão se render a Jesus. Não é muito certo que isso possa acontecer. É muito mais improvável do que provável que isto ocorra assim. Mas por outro lado, haverá de acontecer uma manifestação do corpo de Cristo da igreja, do discípulo de Jesus, com o evangelho do reino, nos mesmos níveis que ocorreram com Jesus, Filho do Homem na terra. Isso não significa que as multidões irão se prostrar diante de Jesus. Porque as multidões curadas por ele, em determinado momento se juntaram para gritar o quê? Crucificam, crucificam. A dedução de que o grande avivamento vai significar conversão de pessoas e a igreja irá se tornar gigante. Essa dedução é apenas uma dedução. Agora, para o meu espírito, eu tenho uma impressão de que este grande avivamento que tem sido prenunciado, dito, e talvez porque não se tem uma outra palavra melhor até então, dentro da realidade que vivemos, então se usa esta palavra. Mas a minha impressão é que se pode usar esta palavra sobre esse avivamento consistirá em a igreja redescobrir ou se reencontrar com o Espírito Santo, com a pessoa de Yahvé, Espírito Santo. Para mim, até então, a impressão é que esse avivamento, se é que esta palavra é correta para descrever essa impressão comum em filhos de Deus e todo o mundo, se é que vai haver, se haverá, e isto sim, com certeza absoluta terá que acontecer para Jesus voltar. A igreja da geração para a qual Jesus voltará terá que se reencontrar com o Espírito Santo. Terá que redescobrir o Espírito Santo. Mas como se ele que se revela? Pois é, nós temos isto, é a revelação escrita que está. Sistemas religiosos e a nossa própria limitação pessoal substitui o Espírito Santo por tudo. E nós estaremos orando por isso. Isso que os irmãos ouviram fazer todos os dias aqui, nós estaremos fazendo isto até os nossos irmãos que não aguentarem mais. Ou o Espírito Santo virá, ou os irmãos não vão suportar mais nem me ver. E vão demonstrar um amor muito grande por mim. Irão comprar uma passagem para mim
para Maria José também. E vão casar as meninas. Temos que voltar ao assunto do casamento ainda. Vou falar a Maria José. Passaram para ela e para mim também. Aquela hora que eu estava saindo, eu disse, 16 horas estaremos aqui, mas Maria José. Olha, Maria José, alguém pensou que eu estava dizendo que eu chego atrasado por causa dela. Não, não era isso não, porque ela é a motorista. Se ela disser, eu não vou te levar, então, como é que eu vou cumprir, né? Então, tá certo, né? Não é porque ela atrasa, não. Às vezes ela fica me esperando. Né? Mas os irmãos não vão aguentar mais ouvir a mesma coisa, essa ladainha de clamar o Espírito Santo, louvar, honrar o Espírito Santo. Esse negócio é muito diferente, é muito novo. A gente adora a Jesus, pois é. Jesus diz, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele me glorificará. Se não for com o Espírito Santo, tudo que fazemos é barulho para nós, nada para ele. Mas os irmãos não vão aguentar mais. E vai que o Espírito Santo diga, não vou responder a isso que vocês estão falando. E diga, ainda não é chegada a minha hora. Ou não é chegada a hora de vocês. Os irmãos não me aguentam, compre uma passagem para mim, Maria José, e mande a gente para onde? Vamos ver um lugar bom para mandar a gente. Onde dizem que é bom. Vamos dizer, lá para aqueles países lá da Europa que a gente vê assim, onde diz que não há corrupto. Finlândia. Deve ser um lugar precioso, não tem corruptos lá. Manda para lá, passagem só de ida, porque não queremos ver vocês aqui mais. De tanto ouvir falar sobre esse negócio do Espírito Santo. Então, se deu uma passagem de ida para lá. e resolve com o governo da Finlândia, para ele nos segurar lá. Porque se não segurar, a gente volta. E aí, imagina. Esse clamor. Nós temos que redescobrir o Espírito Santo. Ou permitir que ele nos redescubra. E é muito interessante o título do livro do Davi Pitts, né? Vem Espírito Santo. Nós estamos orando essa semana, vem Espírito Santo. Nem me lembrava do livro do Davi Pitts. O Weber não recorda ontem, nós temos um prejuízo tão grande, quer dizer, foi um reminha. O que Weber recebeu com o livro, um reminha, né? Porque está lá, é um manualzão mesmo, prático, honesto, vivo. Para todo o sentido, vem Espírito Santo. No caso do Davi Pitts, é para cada coisa que surge, vem Espírito Santo, vamos juntos, ou seja, ele é o ajudador, é o paráclito. Vem Espírito Santo, é com ele que andamos de mãos dadas com Jesus, com o Pai. É com ele. Então é isso, amados. Se isto ocorrer, nos tornaremos individualmente, corporativamente, expressões da igreja da palavra e do poder. A palavra que é ele, e ele quem a dá. O Espírito da verdade, ele é a verdade, etc. Ele guia a verdade. É ele quem faz isso, ele quem arranca a verdade, ele que produz todo o rema profético. Ele quem faz isso, ele quem faz isso, ele quem faz isso. E aí está aqui, se for possível, conversarmos sobre as línguas. E isso, como de alguma forma é atribuído ao Espírito Santo, e de fato tem línguas que tem a ver com o Espírito Santo, vamos conversar. A palavrinha que eu vou dar a esse respeito é pequena, não precisa de muita palavra. Todo mundo já sabe. O drama são as crises que se tem. E as crises que se tem com respeito às línguas decorrem, eu acredito que apenas por duas causas. Causa número 1, somos estranhos para com o Espírito Santo e ele é um estranho para nós. Aí temos crises com o que corresponde às manifestações dele. A manifestação do Espírito está lá, do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, né? E a vé é dada para... Ora, se nós somos pessoas estranhas, que não nos conhecemos, se eu sou estranho, ele é estranho para mim, eu não vou reconhecer o que é dele. Nós não nos conhecemos. Então vão ter crises. Caso ele ouse tentar manifestar-se em mim e através de mim. Então,
uma das razões de toda a crise, o século XX inteirinho